Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, não tenho tempo, não tenho tempo. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Não tenho tempo. Oh, não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Não tenho tempo. Oh, não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, não tenho tempo. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, não tenho tempo. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, eu não tenho. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim comigo, glória a Deus. Você pode sentar, queridos? Eu queria que por mais uma vez você dissesse isso comigo. Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Aleluia. Se eu posso te falar hoje pela manhã, irmão, não perca mais tempo com ressentimento, não perca mais tempo com coisas que não agradam a Deus e que não agradam o teu coração, porque Deus, Ele quer operar eficazmente através de você, mas depende de mim e de você de termos uma atitude diferente mediante a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Então, curva sua cabeça, vamos orar hoje de manhã. Agradecer a Deus por esse dia, por essa manhã, irmãos. Eu tenho uma expectativa muito grande que Deus vai tratar fortemente com o nosso coração e vai nos ensinar hoje de manhã a não perdermos mais tempo. Pai, obrigado em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que habita dentro de nós. Senhor, a Tua palavra diz que Você a enviou e nos livrou do que era mortal. Senhor, nós temos a vida de Deus em nós e nós queremos crescer e aprender muito mais com Você. Pai, nós não queremos, de forma alguma, continuar na mesma condição que estávamos até ontem. Senhor, nós queremos avançar. Nós temos essa inconformidade no nosso coração. Nós queremos avançar em Você. Nós queremos crescer muito mais em Você, Pai, e pelo conhecimento da Tua palavra, Senhor. Ele nos faz galgar novos níveis. Pai, e hoje de manhã eu oro por isso. Eu oro pela inspiração do Teu Santo Espírito, Senhor. Eu oro para que os corações estejam abertos e possa ser implantada, enxertada a Santa Palavra, Senhor. De maneira que nos mova e nos faça andar de maneira mais veloz e eficaz nessa terra, Senhor. E que as pessoas nos vejam como verdadeiros luzeiros do Senhor. Para a Tua glória, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então você pode abrir a sua Bíblia, por favor, na epístola de 1 João, capítulo 3. Nós vamos dar mais uma andadazinha na palavra de Deus, porque vamos falar um pouquinho sobre obras da carne, vamos falar sobre condições de uma pessoa que anda na carne, como Deus vê essas coisas e como nós podemos crescer em Deus para deixarmos certas coisas ou certos hábitos do velho homem, do homem antigo que Jesus já crucificou naquela cruz. Quando você disse, Senhor, eu recebo você como Senhor e Salvador da minha vida, naquele momento você foi feito nova criatura, queridos. Amém? Você nasceu e eu nasci de novo. Então nós temos uma grande possibilidade de acertarmos sempre. Diga sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então diz o seguinte, 1 João capítulo 3, versículo 1, diz, vede com grande amor nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga, rapaz, Deus te amou demais. Continuando o versículo, ele diz, e somos mesmo os seus filhos,
O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amém? Abra agora no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Glória a Deus. Evangelho de João, no capítulo 15. Aleluia. Versículo 16. Se está corroborando com aquele versículo de 1 de João, que ele diz: olha, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei que vades e deis fruto. Diga fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, queridos, só para tentar trazer aquilo que Deus trouxe ao meu coração, vendo esses dois versículos, nós vamos ler alguns outros. A primeira palavra de Deus diz o seguinte: olha, veja quão grande amor você foi chamado filho de Deus. Veja o tamanho da dimensão do amor que Deus teve por mim e por você. Quando Deus decidiu enviar o próprio Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Na verdade, nós não poderíamos pagar esse preço. Nós não teríamos como pagar essa dívida. E aí um propósito muito grande está escrito nesse evangelho, quando diz, olha, Jesus diz, olha, não foi você que me escolheu. De forma nenhuma você me escolheu, mas eu te escolhi. Mas não somente eu te escolhi para você ser meu filho, ou ser meu amigo, ou ter herança com Deus. Eu te escolhi para que você vá e você dê fruto. Aleluia. Então imagine que só possa existir dois tipos de fruto. Obviamente, um fruto bom e um fruto ruim. Você concorda comigo? E aí me veio a imagem enquanto nós estávamos adorando de uma fruteira. Aí eu me lembrei da fruteira lá de casa. Nós colocamos vários tipos de fruta. Banana, mamão, entre outros lá. Mas, queridos, se nós pegarmos, por exemplo, uma laranja que esteja estragada, ou se uma laranja, por passar alguns dias naquela fruteira, não for consumida, ela começar a se estragar, começar a amadurecer de tal ponto que se estrague, ela vai contaminar todos os outros frutos. Você concorda com isso? Aquele fruto estragado, ele vai contaminar os demais que estão bons e não vão poder ser consumidos. O que é que eu quero dizer com isso, querido? Sabe que na nossa vida existem várias áreas que nós precisamos e estamos crescendo, irmãos? Você concorda comigo? E sabe que existem áreas na nossa vida que os frutos estão muito bons. Agora, possam existir outras áreas que existem alguns frutos que precisam ser retirados, porque se continuarem lá na fruteira, ele vai estragar os demais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. E a vontade de Deus, queridos, não é mais, Deus não quer mais dizer, olha, eu vou tirar esses frutos. Não, a palavra já foi dada. A palavra já foi enviada. A palavra foi enviada e já nos livrou do que era mortal. E ele está dizendo aqui nesse versículo, olha, você vai dar fruto. Então somos nós que temos que observar, queridos, como está a nossa própria vida, a nossa própria caminhada, quanto filho de Deus, para perceber o que é que não está legal. O que é que na minha vida, vamos comparar com uma casa, vamos comparar com cômodos, o que é que está bagunçado? Qual o cômodo que está bagunçado? Não sei você, mas quando eu era mais novo, eu era solteiro, graças a Deus pelo casamento, porque me ensinou muitas coisas, entre elas ser organizado. Eu não era organizado. Eu era muito, como dizemos lá na minha cidade, eu era desmantelado, né? Eu não gostava muito de arrumar o meu guarda-roupa, né? E era uma bagunça. Para achar uma roupa lá no guarda-roupa boa, era uma bagunça. Muito bagunçado. Só quando minha mãe na época vinha, dava uma bronca, meu filho, pelo amor de Deus, arrume pelo menos esse seu guarda-roupa. Já que mais nada na casa você não ajuda. E eu não fazia, viu? Eu não arrumava, mas estava lá bagunçado. E sabe que quando eu precisava, tinha uma urgência de fazer alguma coisa, era muito mais difícil, porque eu teria que achar uma roupa, passar aquela roupa de bate-pronto, perdia muito tempo, era mais complicado. Mas se eu já tivesse me antecipado àquele problema e me organizado, teria sido muito diferente. Aleluia. Antecipado. E nós estávamos adorando aqui, glória a Deus por esse último louvor, porque ele diz, olha, não tenho tempo mais para perder com ressentimentos. Não dá, queridos, para perdermos mais tempo com nenhum tipo de ressentimento, porque Deus nos chama e eu vejo que Deus tem uma certa, não é urgência, mas Deus tem um propósito muito forte com cada um de nós, sabia? E não pense, queridos, que esse propósito de Deus, ele está único e exclusivamente
direcionado para os líderes das igrejas, para os diáconos, não é para a igreja, irmão. Como é que as pessoas vão ver que Cristo vive? Como é que elas vão conhecer que Jesus Cristo é Deus? Através de quê? Através dos frutos que nós vamos produzir. Mas se os frutos não forem bons, mesmo sendo crentes, e aí você já deve ter ouvido essa frase da boca de alguém, dizendo assim, e é porque é crente. Vocês já ouviram isso? Meu Deus do céu, graças a Deus que eu não sou crente. Eu já ouvi isso, sabia? E sabe, irmãos, isso não é querendo colocar julgo sobre você, nem sobre mim, não é nada disso, não. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, quando Ele nos salvou, Ele nos habilitou. Deus nunca vai nos deixar só. Existe uma capacidade que Deus nos dá, queridos, para prosperar em tudo que fazemos. Mas uma coisa é importante, quando se fala sobre carne, ou obras da carne, ela se relaciona ou se identifica muito mais com os relacionamentos interpessoais, ou relacionamento na sua casa, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. E aí vamos aprender um pouco sobre essas coisas hoje pela manhã. E eu queria que você abrisse comigo agora em 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios. Vamos tentar colocar um pouco mais de substância nessa ministração para podermos crescer um pouco mais. Aleluia. Antes de lermos essa parte de 1 Coríntios, eu queria dizer que existem 3 tipos de homens. Quando eu falo homem e mulher, tá certo? Existe o homem natural. Esse homem natural, ele é aquele homem que não nasceu de novo, um homem que não foi recriado em Deus, que ele não tem preocupação com o pecado. Ele não tem preocupação nenhuma, nem tem cuidado nenhum em andar na carne, não quer nem saber. Quanto mais pecar para ele, é melhor ainda. Na verdade, é que esse homem, ele até conta vantagem dos seus pecados. Ele diz, rapaz, olha o que eu fiz, que coisa maravilhosa. Quando na verdade é algo muito danoso. Esse é um tipo de homem natural. Existe outro tipo de homem, queridos, que é o homem espiritual. Aquele homem que nasceu de novo, foi recriado em Cristo Jesus, que tem por base perseverar na palavra de Deus, que tem desenvolvido o espírito dele, que tem crescido e o único balizador de sua vida é a palavra de Deus. Então ele é praticante e operoso da palavra. Ele faz o que a palavra de Deus ensina para fazer. Quando muitas vezes tem que parar e tem que calar, ele cala. Ele não é maldizente, ele é uma pessoa que tem um domínio próprio, ele não tem inveja, ele não tem ciúme, ele é aquela pessoa centrada na palavra de Deus. Uma pessoa equilibrada. Existe outro tipo de homem, queridos, que é o homem carnal. E aí volto a dizer a você que é o homem, que você entenda homem e mulher. E aquela pessoa que ela nasceu de novo, ela recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, está na igreja, tem ouvido a palavra de Deus, mas não pratica a palavra. Não se esforça para praticar a palavra. Não tem desejo, ou não tem compromisso de mudar algumas coisas. Lembra da fruteira, de tirar algumas coisas que não estão legais e continua com as mesmas práticas. E não desfruta do reino de Deus. Por quê? Porque não tem disposição em mudança no seu coração. Aleluia. Sabe, queridos, quando eu e você nascemos de novo, e aí é mais ou menos como se fosse um computador que precisa ser formatado. Você nasceu de novo, então existiam práticas antigas, o seu espírito ele foi recriado. Você é nova criatura, mas existem algumas coisas, queridos, do velho homem, e a palavra diz assim, nós temos que mortificar as obras da carne. Abafar, fazer morrer essas coisas, porque essas coisas não produzem bons frutos. Essas coisas, elas não nos levam a adquirir os benefícios do reino de Deus. Na verdade, elas nos atrasam, porque você vai ficar sempre num dilema, sou filho de Deus, às vezes se condena, às vezes fica se culpando, por que não estou avançando? Porque não está praticando a palavra de Deus. Amém? Vocês estão comigo, irmão? Glória a Deus. Então, vamos ler agora em 1 Coríntios. 3 tipos de homem eu falei para você. 1 Coríntios 3. Antes de mais nada, eu quero te dizer que essa carta ela foi escrita para crentes. Ela não foi escrita para pessoas do mundo. Quando ele escreveu essa carta, Paulo ele escreveu para a igreja que estava tendo alguns problemas de divisão, de imoralidade sexual na igreja. Então ele veio tentando corrigir aquilo que estava errado na igreja. E ele falando aqui no versículo 1, ele diz, olha, eu irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo.
com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, não sois carnais? E não andais segundo os homens? Aleluia. Então, olha que coisa forte e tremenda. Quando ele começa a falar no versículo 1, ele diz: olha, eu não falei a vocês como a espirituais, mas como a meninos. E aí você sabe que quando nós nascemos de novo, existe uma frase que todo mundo fala: olha, ele é um bebê espiritual. Não é verdade? Mas sabe que esse bebê cresce? Amém? E quando chega uma certa idade do bebê, e eu me lembro, isso deve fazer muito, muito tempo mesmo, queridos. Eu morava em Campina Grande, era bem pequenininho, lá em Monte Castelo. Quem é de Campina Grande vai saber onde eu estou dizendo. E eu me lembro que tinha uma tomada na minha casa diferente de todas as tomadas. E ela era pretinha, assim, quando coloca o pino assim, o garfinho era pretinho. Era a única da casa que era pretinho. Mas eu me lembro naquela época que meus pais, olha, menino, essa tomada não chega nem perto da tomada, não. E na época não existia aquele protetorzinho de tomada, não, viu, queridos? Não sou muito antigo, não, mas não existia aquele protetorzinho para o menino não meter o dedo. E eu me lembro, queridos, que brincando na casa e de vez em quando passava pela tomada e, rapaz, a tomada. E menino é assim, né? Passava de novo a tomada. Espera aí que eu vou dar uma olhada e tufo o dedo na tomada. Pense no choque, irmão. Mas não foi por falta de conselho. Amém? Não foi por falta. Por quê? Era menino. Parece que para menino, quando você diz não faça, é que ele fica. Eu tenho que fazer. Vou só testar para ver. E aí vem o dano. E ele diz: olha, eu não vos pude falar espirituais, mas como a meninos. Meninice. Coisa de criança, que a palavra de Deus diz: olha, rapaz, se você fizer isso, quem anda na carne não pode agradar a Deus. Eu penso, eu sei que é verdade. E eu vou decidir fazer o quê? Eu vou andar na carne ou vou andar no espírito? Porque depois ele começa a falar, olha, no versículo 3, ainda sois carnais. E mais embaixo você vai ver a meninice que era, porque eles estavam escolhendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eita, como Paulo é muito melhor, a pregação de Paulo é uma coisa simples. Eita, mas Apolo é diferente. A eloquência, isso e tudo aquilo. Vocês estão sendo carnais. Vocês estão sendo carnais. E olha que coisa simples, queridos. E aí, trazendo para o nosso dia a dia, e eu quero muito mais falar do nosso dia a dia fora da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque dentro da igreja nós podemos premeditar tudo que fazemos, sabia? Eu posso ser aquilo que eu quiser ser aqui dentro, mas lá fora, ou muitas vezes quando ninguém está vendo, quando só sou eu no lugar, aparentemente eu, é ali que está valendo o negócio. É ali que nós precisamos mostrar quem verdadeiramente nós somos, não para homens, mas para Deus. Porque Deus ele está muito, muito interessado, queridos, nos bastidores, sabia? Quais são os bastidores da sua vida? O que você faz nos bastidores quando ninguém está vendo nem observando? É isso que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero falar com você hoje pela manhã. Porque se você e eu decidirmos e sabemos que a palavra de Deus fala sobre várias áreas, e aí nós vamos poder ver um pouco na palavra de Deus, várias áreas, queridos. O que é que nós temos decidido? O que é que nós temos colocado força? Eu não estou querendo falar isso, porque eu sei que todos nós aqui estamos crescendo e temos algumas áreas que precisamos crescer e evoluir. Mas existe uma diferença entre você estar disponível e colocado numa posição de mudança ou de crescimento, ou você está conformado e, rapaz, eu nasci assim, vou continuar assim. Eu sou espoleta, eu sou brabo, né? Eu fico logo irritado quando alguém pisa nos meus calos, e aí eu tenho que dizer tudo que eu quero e o que eu não quero. Quem me diz o que quer vai ter que escutar o que não quer. Será? Ah, no trânsito eu sou aquele que, se não me der passagem, eu dou um trancão que é para ele aprender. Ah, rapaz, mas se meu menino fizer isso, é aquilo e aquilo outro. Ah, mas no meu trabalho, se aquele fulaninho olhar para mim diferente, ele vai ter que me ouvir. Será? Você pode dizer glória a Deus aqui. Só para não ficar só na minha voz, diga glória a Deus. Todo mundo assim, glória a Deus, aleluia. Amém, amém. Só para não ficar só a minha voz aqui. Amém, aleluia. Porque, queridos, nós somos chamados para andar no Espírito. Nós não fomos chamados para estar andando na carne, queridos. E você sabe, eu sei, irmãos, que quando andamos na carne, quando fazemos coisas que não agradam a Deus, existe
um entristecimento no coração. Você fica triste, você não gosta daquilo. E por que permanecer? E aí você não pode, nem eu posso dizer, rapaz, mas é mais forte do que eu, porque a carne é fraca. Imagine se ela fosse forte. Né? A carne é verdadeiramente, irmão, a carne é muito fraca. Fraca demais. E nosso espírito é muito mais forte, porque ele é recriado em nós, em nosso espírito habita o Espírito de Deus. E se nós dermos vazão a esse espírito, tudo vai ficar mais fácil, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Abre em Colossenses capítulo 3, é um pouco mais na frente. Colossenses. Filipenses, Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos aqui, mas quando eu começar a ler, eu queria que você gravasse uma palavra que vai ser dita. É revestir. Tá certo? Aleluia. Capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Ele está dizendo duas coisas, dois princípios. Busque e pense. Amém? Busque o que é de cima e pense no que é de cima. Sabe que muitas coisas, quando você pensa em algumas coisas, quando se fala em obras da carne, quando você pensa, rapaz, carne, são coisas muitas vezes que começam no nosso pensamento. E aí vamos ver depois lá em Gálatas. E aqui também está dito, coisas que começam no nosso pensamento que daqui a pouco se tornam uma prática. Eu estou pensando, eu estou agindo com coisas que não agradam a Deus. E essas coisas que eu penso e que eu imagino, se você parar para pensar, nunca você vai dizer a ninguém. Mas sabe que Deus sabe dessas coisas? Mas sabe que Deus também sabe dessas coisas e não está nos condenando? Ele está dizendo, rapaz, o caminho não é esse. A estrada, rapaz, não é essa, porque essa estrada aqui não é legal. Não me agrada. Eu não te chamei para andar assim. Lembra da história da tomada? O pai dizia, rapaz, ali tem a tomada, não vai não, porque tu vai sofrer um choque. Eu, quando era pequeno, dizia, vou levar um choque. Não vá por ali não, porque você vai sofrer um choque, vai sofrer um dano, não é bom para você. Você não pode andar por aí, não é o seu caminho. Você não foi criado para andar por essa estrada. Você foi criado para andar por outra estrada, a estrada do Espírito, produzindo frutos dignos de justiça. Aleluia. E essas coisas começam no pensamento e se tornam uma prática. Ele está dizendo aqui, olha, você foi ressuscitado. Aleluia. Você foi ressuscitado com Cristo. Então busque, estou parafraseando, busque as coisas de cima. Porque é de lá que Cristo está, assentado à destra de Deus. E também pense nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Aleluia. Não pense, se nós começarmos a pensar nas coisas que são da terra, imaginem, e aí vamos trazer para o dia a dia de novo. Eu não vou te perguntar aqui quem gosta disso, mas se você vive assistindo novela, querido, você vai estar pensando em coisa que não é de Deus. E sabe que um pensamento, ele meditado, ele acaba descendo no seu coração, e depois que desce no seu coração para ser praticado é um passo. E quando você dá espaço, irmãos, para estar pensando e meditando nessas coisas, você está deixando de meditar e pensar na palavra de Deus, e você vai ficar muito mais parecido com as coisas do mundo. E Deus quer que pareçamos com Ele, sabia? Quando você está pensando nessas coisas, você vai acabar falando essas coisas. Chamando palavrão, mentindo. Por quê? Porque você está convivendo com aquilo. Já percebeu aqueles amigos, aqueles adolescentes que eles andam tão juntos que passam a falar a mesma coisa? Quem estava aqui ontem na conversa do boy? Que estava comigo, acho que era Felipe. E nós estávamos com os meninos, era Lucas, Felipe, meu filho, Felipe Tavares do Louvor, tu também estava, né, Alexandre? Aí o menino fala o seguinte, mas boy, tu não foi para lá não, boy, por que não, boy? Boy, é porque eu não pude não, boy, é porque minha mãe não deixou, boy, mas se minha mãe deixar, boy, eu vou, boy. Aí tudo que os meninos falam é boy. Já viram isso? O menino daqui, tudo é boy. Se for falar uma frase, no mínimo, são duas palavras, no começo é boy e no final é boy. Eles
reafirmam que boy no começo e boy no final. Mas eles estão contagiados com esse boy aí, lá em Campina Grande, é de Torá. Quem é de Campina Grande sabe, meu amigo, que coisa boa de Torá. Guilherme é que fala isso, de Torá. Porque existe esse costume, quem é de Campina Grande fala assim também. Mas já pensou, quando você começa a conviver com coisas, queridos, isso é uma brincadeira, mas quando você começa a conviver com coisas ou participar de coisas que não agradam a Deus, você vai começar a agir daquela mesma forma. Você vai tomar aquela mesma atitude, mesmo sem querer, queridos, porque você vai estar falando. Quando lá em Salmo 1, né, aquela pessoa que não fica na roda dos escarnecedores, porque ficando naquela roda, queridos, você vai falar a mesma coisa. Se você está perto daquelas pessoas que contam piadas imorais, você vai falar as mesmas palavras imorais. Se você está perto de pessoas que são maldizentes, você vai ser maldizente do mesmo jeito. Se você também está perto dos meninos que só chama boy, você vai falar boy do mesmo jeito. Tá certo? Vocês estão entendendo, irmão? É brincadeira, mas é uma coisa muito séria, sabia? E que nós temos que guardar o nosso coração. A palavra diz, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. E sabe, irmãos, quando nós não guardamos o nosso coração, quando nós vivemos uma prática que não agrada a Deus, vai ter um momento que nós vamos precisar de solução. E não vamos entender, não que Deus não esteja falando, não que Deus não esteja tentando mostrar, mas vamos estar tão na carne, irmãos, que o Espírito Santo vai poder gritar e nós não vamos poder escutar. Você me entende? Não é porque Deus não quer fazer, nem é porque Deus não quer falar, mas é porque nós nos tornamos insensíveis, porque continuamos praticando as obras da carne. Nós não decidimos evoluir espiritualmente, crescer espiritualmente como filhos de Deus. Amém? Você está comigo? Aleluia. Deus é bom. Então vamos lá. Versículo 3, ele diz, falando de mim e de vocês, está falando para a igreja, viu? Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aí ele diz uma coisa que é para mim e para você, irmão. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Faça morrer a natureza terrena. É isso que ele está dizendo. Olha, se mentia, não minta mais. Se enganava, irmão, não engane mais não. Porque isso não agrada a Deus. É você que tem que fazer morrer essas coisas. Se era maldizente, se era reclamador, se era murmurador, faça morrer essas coisas. Aleluia. Se era confuseiro, se era confuseira, faça morrer essas coisas. Aleluia. Diga glória a Deus, aleluia. Amém. Eu não estou, irmão, me entendo novamente. Eu não estou querendo lançar condenação sobre ninguém. Amém. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Isso é um cuidado que Deus está tendo com as nossas vidas, irmão. Não é um peso. Aleluia. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A prostituição, ele diz o que é a natureza terrena. A prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência. Sabe o que é vil concupiscência? Desejo mal. Todo tipo de desejo que você sabe que é ruim, faça morrer. Amém? Todo tipo de coisa que é ruim, faça morrer. Irmão, como é que eu faço isso morrer, irmão? Você faz morrer pela palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, orando em outras línguas, buscando o Senhor, adorando a Deus. Quando pensamentos que não são de Deus vierem para você, começa a pensar em outras coisas, irmão. Sabe, você não pode impedir que um pássaro sente pouse na sua cabeça. Mas você pode impedir que ele forme um ninho, sabia? Você pode afugentar. Amém? Você pode afugentar. Então, quando pensamentos ruins, e às vezes você começa a parar e você... Isso é mais nos jovens, né? Eu não gosto de fulano não, porque nem conversou com uma pessoa muito chato. Ô, carinha chato, medonho, né? Nem conhece a pessoa. Nem sabe quem é a pessoa. Já está pré-julgando aquela pessoa. E começa a chegar para outra e diz, tu sabe fulano? Fulano, menino. Só tu vendo. Presta não, isso. É carne, irmão, isso aí. Não presta. Você nem conhece a pessoa e está falando dela, irmão. Isso é coisa da carne. Amém? Aleluia. Confusão, contenda, divisão, isso é coisa da carne, irmão. Não agrada a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não agrada a Deus, irmão. Isso não agrada a Deus, também não agrada a mim e a você.
Aleluia. Glória a Deus. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Ah, mas eu não tenho um santinho lá na minha casa não, aquela estatuazinha não, mas eu tenho uma amiga só avarenta. É igual a idolatria. Amém? Está dizendo aqui, é igual a idolatria. Aleluia. E eu não estou dizendo aqui, irmão, entenda, não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, você tem que trazer seu dinheiro para a igreja. Eu não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que a palavra está dizendo, não seja avarento. Se você vê seu irmão passando necessidade perto de você, você podendo ajudar, ajude. Seja liberal com seu próximo. Amém? Aleluia. Vocês não fiquem quietos não, que eu estou... Não, diga amém, meu irmão. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo vocês andaram, quando a vossa vida era dominada por elas. Você sabe que hoje nós não somos mais dominados por essas coisas? Sabe por quê, irmãos? Porque em nós habita o Espírito Santo, o Espírito da liberdade. Então nós não somos dominados por essas coisas mais, nós éramos escravos disso. Quando nós não éramos nascidos de novo, irmãos, nós éramos escravos dessas coisas. Mas hoje nós somos livres, irmão. E é aquela mesma coisa que passamos e vemos assim, a pessoa é livre, mas numa condição de escravo, deixando-se ser escravizado, quando o Senhor veio e o libertou. Abriu a porta da cadeia e disse, meu filho, é só você sair. É só você sair, porque não vai existir mais impedimento algum, porque a partir de hoje, o preço e a dívida foi pago e você é livre. Ande, caminhe, ande como uma pessoa livre, ande como um filho livre, porque hoje eu te comprei e hoje você é livre. Pelo meu sangue você foi purificado de todos os teus pecados. Você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa próspera. Então viva à altura daquilo que eu conquistei para você na cruz do Calvário. É isso que o Senhor está nos dizendo hoje. Aleluia. Não ande, não se coloque debaixo de julgo, de escravidão mais nunca na sua vida, porque não é a sua natureza. Você não vai ser feliz dessa forma. Você não vai viver uma vida abençoada dessa forma. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 8 diz, agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, até palavra torpe, irmão. Palavra torpe, palavra que não traz edificação, é palavra torpe. Tudo que não traz edificação é torpe, é engano. Coisa que vai fazer as pessoas tropeçarem. Uma piada de mau gosto, um palavrão, isso é torpe, uma brincadeira de mau gosto. Uma brincadeira para diminuir as pessoas, para humilhar as pessoas, isso é de mau gosto, isso não agrada a Deus. Não é bom fazer isso. Deus não nos chamou para essas coisas. Amém? Não mintais uns para os outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus efeitos, com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão. Amém? Ele está dizendo, olha, você é eleito de Deus, você não vai ser eleito de Deus, você já é eleito de Deus. Portanto, como eleito de Deus, santo, você é santo. E aí podemos pensar, mas rapaz, mas ontem eu fiz alguma coisa do que você disse de manhã, eu fiz ontem. Mas você é santo. Sabe o que é que você e eu precisamos fazer? Pai, me perdoe. Eu não vou fazer mais. Chegar para a pessoa que você, porventura, tenha feito alguma coisa ruim, meu irmão, me perdoe. Eu não quero fazer mais isso com você. E você vai se revestir. Sabe o que é se revestir? Pegar uma segunda roupa e colocar sobre. Que roupa é essa? Porque você já foi vestido com vestes de santidade. É isso que ele está dizendo. Olha, você já é santo. Você foi vestido com essa roupa. Agora se revista nas suas atitudes, porque são atitudes que ele está falando. Você foi vestido espiritualmente. Você nasceu de novo, vestiu-se.
Agora ele está dizendo, olha, se revista com uma atitude, ou com atitudes. Primeiro, compaixão. Tenha compaixão do seu próximo. Seja benigno, humilde, mansidão, de longanimidade, suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Quer ser perfeito, querido? Quer ser maduro? Se revista de amor. É o vínculo de toda a perfeição. Amém? Suporte um para com o outro. Perdoe o seu próximo. Não existe nada que o seu próximo tenha feito com você que seja grande demais que você não possa perdoar. Nada, absolutamente nada que ele tenha feito, ou dito, ou falado para você que você não possa perdoar. E se você acha que não pode perdoar, isso é orgulho, é obra da carne também. Não agrada a Deus. Você não foi chamado para viver no orgulho, mas para ser humilde, como está dito aqui. Sabe o que é ser humilde? Não é ser necessitado. Ser humilde, irmãos, é você saber, muitas vezes estando certo, a pessoa falhou com você, você descer para o nível dela e dizer, meu irmão, olho no olho, eu te perdoo, está tudo certo. Tudo zerado, a conta está zerada. Bom demais. Não tem problema mais nenhum entre nós. Isso é ser humilde. Ter um coração manso e benigno. E ele diz, assim como o Senhor vos perdoou, perdoe também. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas. Como é bom ter as dívidas perdoadas, não é verdade, irmão? Como é maravilhoso ter as dívidas perdoadas. Mas sabe que é muito melhor quando você perdoa a dívida do próximo para com você? Sabe por que isso vai te tornar cada vez mais parecido com o teu Pai? Quando você perdoa quem está te devendo. Amém? Você está comigo, irmão? Glória a Deus. Então vamos encerrar aqui. Tem mais alguns versículos para ler, mas seria, depois se você quiser ler Romanos capítulo 8, Tiago capítulo 1, versículo 23 e 25, mas nós vamos ler agora 1 de João. Vamos voltar lá na primeira epístola de João. E eu queria chamar o louvor aqui para cima, para nós encerrarmos na hora. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5. Aleluia. E agora antes de ler isso aqui, eu vou falar para alguns. Eu sei que tem um chamado de Deus na sua vida, um chamado muito forte. Existe um versículo lá em Mateus que diz, que alguns chegam para Jesus e dizem assim, acho que é Mateus capítulo 6 a capítulo 7. Mas Senhor, em teu nome não expulsamos vários demônios, em teu nome não fizemos vários milagres. E Senhor, contando as vantagens da sua carreira. Mas Jesus fala, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Sabe, irmão, nós não precisamos ouvir isso, porque nós estamos correndo uma carreira abençoada. E sempre Deus tem nos chamado para perto para dizer, olha, alinha o coração. Porque sabe, irmãos, sabe que os dons do Espírito ele vem sobre o ministro, não é por causa do ministro. Claro que a unção tem um preço e você buscando, você vai estar com a unção cada vez maior. Mas, irmãos, muitas vezes Deus vai alcançar as pessoas por amor a elas. E a unção vai sempre se mover. E não é o fato de você crescer no ministério que prova que você é um homem maduro, ou espiritualmente falando, amadurecido. Mas são os frutos que você demonstra. Frutos de justiça. Frutos que agradam a Deus. Aqueles que só Deus sabe que você produz, às vezes. Ninguém vê, mas Deus sabe. Que é quando você tem a grande oportunidade de fazer o que não é legal. Você opta por fazer o que é correto. São esses que perduram, são esses que permanecem, são esses que se estabelecem, são esses que agradam a Deus. São esses, queridos, que te levam longe. Que te dão uma firmeza muito grande. E as pessoas vão sentir segurança em olhar para você e dizer verdadeiramente que essa pessoa é diferente. São esses, irmãos. E são essas coisas que nós devemos buscar. E ele diz assim, olha, versículo 5 capítulo 2, versículo 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, falando sobre guardar a palavra de Deus, o amor de Deus nele
tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquilo que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro nele e em nós. Porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aleluia. Capítulo 4, versículo 20. Diz: se alguém disser eu amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Amém? Ande no Espírito e jamais, diz lá em Gálatas, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Todo que é tipo de desejo mal, irmão, principalmente em relação ao seu próximo. Ao seu próximo. Te digo que não é difícil. As pessoas falam, rapaz, relacionamento principalmente conjugal é um casamento. Casamento é uma instituição falida, né? Se escuta muito isso, eu quero te dizer que não é. Tudo que Deus criou, queridos, é perfeito. Deus não cria nada falido. Então nós temos que hoje tomar uma posição em Deus. Isso é um exemplo, mas pode ser em outras áreas. Ame ao seu próximo, viva a palavra, guarde a palavra, se aperfeiçoe como foi lido na palavra, queridos. Cresça na palavra, a palavra tem solução para tudo que você precisa. Ou escute a palavra, persevere na palavra. Aquilo que Deus falou é para você e para mim, irmão. Então nós precisamos tomar posse dessas coisas. Não somente das bênçãos de Deus que são disponíveis em todo o tempo, mas nós precisamos tomar posse da nossa responsabilidade como crentes, como filhos de Deus. Aleluia. Tome essa responsabilidade. Tome essa responsabilidade. E olha, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tive ontem conversando com um irmão da igreja, ele é de Campina Grande, ele trabalha comigo. E isso vai ser com um cuidado muito grande, espero que você me entenda. E ele, por causa de outro irmão da igreja, ele entrou nesse negócio de, eu não vou dizer o nome, mas de pirâmide, e você sabe o que é que eu vou dizer. Ele entrou nesse engano, isso é do diabo, irmão. Ele entrou nesse engano, e convencido por outro irmão. Então tudo aquilo que você sabe, irmão, que vai trazer dano para alguém, não faça. Não faça. Em nome de Jesus, não faça. Nós não precisamos ganhar dinheiro prejudicando ninguém, porque um dia alguém vai se prejudicar. Se você pensar nisso, sabendo alguém vai se prejudicar, não, você não vai fazer. Não faça isso, porque alguém vai se prejudicar no final. Pode ser que não seja nem uma pessoa perto de você, mas lá na frente alguém vai se prejudicar com isso, como já alguns têm se prejudicado. E ele agora está agoniado. Mas o que podemos fazer agora é orar por ele, tentar ajudar de alguma forma. Mas, irmãos, não promova isso. Eu lhe peço isso. E Deus vai lhe dar sabedoria para você adquirir riqueza. Não dependa disso, ou dos rudimentos do mundo, porque o Senhor, na palavra dele, o homem vai comer do suor do seu rosto. Do seu trabalho, irmão, a palavra diz que o nosso trabalho, leia lá em Deuteronômio também, é abençoado. Tudo que você fizer vai prosperar. Aonde você colocar as suas mãos vai prosperar. Tudo que você pensar vai dar certo. Se você depender do Senhor, vai dar certo. Vai dar muito certo a sua história é uma história de sucesso. E nós não precisamos tomar posse dos rudimentos do mundo, dos rudimentos do diabo que trazem engano as pessoas. E sabe, se você está nessa, querido, eu não estou trazendo também condenação para você. Me entenda, pelo amor de Deus. Por favor, me entenda. Me entenda. No meu coração, eu digo no meu não, porque veio agora isso. Mas no coração de Deus, Ele não quer lhe ver triste nem sofrendo mais na frente.
Ou com alguém chegando na sua porta e cobrando algum tipo de dinheiro que foi prometido. Alguém chegando na sua porta e dizer, você disse que eu ia ganhar e eu não ganhei. Aí vão dizer de você, e é porque é crente. E é porque era crente. Não queira escutar isso, porque é muito triste. Tá certo? Eu amo vocês. Entenda que o que eu quis falar hoje, aquilo que veio no meu coração, eu me sinto muito tranquilo naquilo que falei, porque eu sei que foi pelo Espírito Santo que foi colocado no meu coração, mas não foi para lhe condenar, não foi para apontar qualquer tipo de falha. Nós não somos perfeitos, ninguém que está aqui é perfeito, temos áreas para crescer, para evoluir, mas, queridos, nós precisamos hoje tomar posições. Essa palavra primeiro veio para mim, eu sei onde eu preciso melhorar, eu sei onde eu preciso crescer, e eu quero te dizer, você também sabe onde você tem que crescer, precisa crescer. Então faça. Não vai ser difícil. Não aceite, irmãos. Não aceite viver por menos daquilo que Deus comprou para você. Pelo sacrifício de Cristo. Aceite viver plenamente. Na plenitude do que o Senhor comprou para você. É viver uma vida abençoada, tranquila. A palavra diz, olha, o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe como é que se conquista essas coisas? Vivendo no Espírito, irmão. Lá em Romanos 8, que eu ia ler para vocês não ler, ele começa falando sobre as coisas da carne e diz, olha, os que andam na carne não podem agradar a Deus. Aleluia. Os que andam na carne não podem agradar a Deus. Aleluia. E se você for ver grandes homens da palavra que agradaram a Deus, homens segundo o coração de Deus, a palavra fala de Enoque que não viu a morte, mas foi transladado para não ver a morte, porque alcançou bom testemunho que agradaram a Deus. Você vê Samuel, a mãe de Samuel, Ana, e eu vou falar porque eu acho que tem um desenho, já tinha lido a passagem, mas todo domingo eu já disse aqui, eu gosto de assistir aqueles desenhos bíblicos, né? Domingo de manhã, 8 horas, está começando na Record. Aí hoje eu vi Samuel, que a mãe foi lá no templo e dedicou aquele grande homem de Deus lá. Foi um homem que serviu a Deus com o coração. E esses homens do passado e os de hoje, os grandes homens de Deus, irmãos, eles não são melhores do que a gente, porque Deus ele sempre dá oportunidade igual a todos nós. Então você pode viver e eu posso viver uma vida diferente em Deus. Uma vida de plenitude em Deus. Andando no Espírito, esquecendo, mortificando as obras da carne. Faça morrer essas coisas. Você pode fazer. Você deve fazer. Abafar essas coisas que você sabe que não está agradando a Deus. É você mesmo. Não peça para Deus fazer aquilo que Ele já fez. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo já disse, olha, está consumado. Tudo está feito. Tudo está feito. A bênção de Deus está sobre a nossa vida. Agora temos que tomar posse de algumas coisas. Não podemos ser, Tiago fala isso lá, que eu li para você, não podemos ser igual ao homem natural, que se contempla no espelho e vê como é bonito. E daqui a pouco se esquece de como era. Passamos por um momento desse abençoado, um culto abençoado, a palavra nos chama a atenção. Eita, é isso que eu tenho que fazer. Não se esqueça dessa instrução, irmão. Não se esqueça da boa instrução. Guarde no seu coração e quando precisar, lembra. Na hora do acocho, vamos dizer assim, na hora que vier a circunstância para você gritar, para você entrar na carne, para você brigar com alguém, lembra da palavra e diz, eu não vou fazer. Eu decido não entrar na carne. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé, orar.